DYU 964. Estúdio AFM. Operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Boa noite. Está começando pela Rádio Estúdio A FM, a Rádio da Cidade, mais um programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes, AMORC. Neste programa, número 22, abordaremos o tema Alma e Personalidade Alma. Estaremos com vocês até às 22 horas. Lembramos os ouvintes que as opiniões aqui expressadas não representam o ponto de vista oficial da Ordem Rosa Cruz AMORC. A Ordem Rosa Cruz AMORC é uma organização místico-filosófica mundial, não religiosa, não lucrativa, cultural, educacional e apolítica, destinada ao autoaperfeiçoamento do ser humano, visando o despertar de seus poderes interiores para uma vida mais plena e integral. A Ordem conserva um conjunto de técnicas milenares, mas sempre atualizadas, comprovadas pelo tempo e capazes de promover este despertar. A AMORC integra em seu quadro pessoas de todas as raças, idades, posições sociais e de ambos os sexos, em clima de perfeita liberdade de pensamento. Guiar o ser humano rumo à sua própria liberdade interior, na comunhão consciente com o universo, por meio do autoconhecimento, é a meta da AMORC. Você está convidado a participar de nossa exploração das leis universais que regem a humanidade e o universo. Maiores informações, entrem no site www.amorc.org.br. Eu sou Sérgio Mistura e estão conosco nesta noite o Frater Francisco Canali. Boa noite, Francisco. Muito boa noite, Frater Sérgio, muito boa noite a todos aqui da mesa, muito boa noite ao senhor Arlindo, aqui da nossa querida Rádio Estúdio A, Rádio da Cidade. Mais uma vez, uma alegria estarmos todos juntos aqui para começarmos outro programa. Muito obrigado pela oportunidade, uma boa noite a todos. Obrigado, Frater Francisco. Junto conosco nesta noite também está a Sora Silvia Canali. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui novamente. Esse programa é muito instigante. Participem. A participação de vocês é muito importante para nós. Boa noite, um bom programa a todos. Obrigado, Silvia. Hoje, voltando à nossa equipe, o Frater Arthur Franzotti. Boa noite, Arthur. Boa noite, Sérgio. Boa noite, caros ouvintes. É um prazer estar de volta à Rádio Estúdio AFM. Nosso assunto de hoje é maravilhoso. Não percam. Obrigado, Frater. Também conosco o Frater Enio Neves. Boa noite, Enio. Boa noite, Frater Sérgio. Gostaria de primeiro agradecer a Deus a mais uma oportunidade de estar aqui com todos vocês, aqui na mesa. Boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo. E agradecer sempre ao Arlindo pelo espaço que nos é cedido, Então, espero que vocês nos acompanhem aí até as 22 horas sobre a temática de hoje, Com certeza haverão boas reflexões. Obrigado, Enio. Junto
Da mesa também está o Frater Olavo Câmara. Boa noite, Olavo. Boa noite, Sérgio. Boa noite aos companheiros e amigos aqui da mesa. E um grande abraço aos nossos ouvintes e que possamos ajudá-los a refletir sobre o tema, que é extremamente importante. Obrigado, Olavo. Também na mesa está a Sra. Gabriela Amparo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos aqui presentes na rádio. Obrigada a vocês que estão nos acompanhando. Já temos aqui algumas participações pelo WhatsApp. Espero que vocês gostem, que participem bastante. O tema hoje é muito legal, tanto para Rosa Cruzes como para qualquer um que esteja nos ouvindo. Um abraço, estaremos juntos até às 22 horas. Paz profunda. Obrigado, Gabi. Também conosco está hoje o Frater Wilson. Ele está hoje quietinho, está aqui no equipamento. Ele falou que na próxima ele vai dar um cumprimento a todos, mas já está mandando um abraço e paz profunda a todos. Obrigado ao Frater Wilson ter vindo hoje nos auxiliar aqui na técnica. Bom, vamos dar início então ao nosso programa. Lembrando que hoje o tema do nosso programa é Alma e Personalidade Alma. O ouvinte pode participar conosco pelo telefone 11 29 88 88 60 ou pelo WhatsApp 971 81 9101 e pelo e-mail Rosa Cruz, rosacruzmogi@gmail.com ou pelo chat também. Entre no nosso site www.estudioafm.com e clique no ícone Fale com o Locutor e mande sua mensagem. Vamos dar início então ao nosso tema de hoje. O tema é Alma e Personalidade Alma. A alma é conhecido por muitas correntes espiritualistas e religiosas como parte da essência universal, uma força onipresente e eterna. Acreditam elas que essa essência é atraída para o interior dos corpos físicos, ou passa através dos mesmos, de modo que eles se tornam seres conscientes, surgindo assim o seu ego, o seu eu. Com a morte, essa essência ou consciência universal é atraída para fora do corpo e absorvida novamente por sua fonte, o todo, Deus. Esta concepção é também uma concepção mística, que é chamada de absorção no absoluto. Podemos compará-la a um fluxo de água, de um jarro para um copo. Quando a água passa para o copo, adquire uma identidade, uma distinção, ou, se preferirem, uma personalidade. Todavia, conserva a sua identidade como água inalterada. Com a morte, ou quando o copo é quebrado e se desintegra e desaparece, a água retorna à sua fonte, fluindo de volta para o jarro. Se uma pessoa olhasse então para dentro do jarro, não conseguiria determinar, na massa de água nele contida, que parte ou porção teria estado no copo. A mesma água estaria ali no jarro, porém fundida no todo da massa líquida e pronta para penetrar em outro copo que para ela fosse preparado. Sua distinção persistiria, mesmo após a destruição do copo, depois de seu retorno ao todo. De modo geral, os Rosa Cruzes sustentam que a alma é uma expansão da consciência divina, uma mente, e, se preferirem, uma parte da alma universal que é onipresente e que tudo permeia no universo. Então, dada esta introdução, vamos hoje começar, então, pontuar a concepção de alma, de personalidade e alma e seus atributos.
para dar início a este assunto tão especial da noite, eu pediria para o Frater Francisco que falasse sobre a concepção cósmica da alma, a alma universal. Ok, Sérgio. Sérgio, quando a gente fala em alma, já vem uma série de conceitos que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa cultura ocidental, judaico-cristã, né? Dessa coisa, essência indivisível, dessa essência que está no ser humano. Mas eu gostaria de falar também de alma de um ponto de vista até mais poético. Inicialmente, obviamente. Quando a gente fala de alma, deve vir também à nossa mente um conceito ligado, como você mesmo falou, imediatamente ao conceito de ar, de sopro de vida, o conceito de respirar, o conceito de vida. Isso ele é tão forte, porque assim independente de conceitos e de dogmas e de doutrinas, que nós costumamos falar, olha, aquele determinado estabelecimento tem alma, ele é vivo, tem vida, a determinada organização tem alma, aquela casa que eu costumo ir lá do meu amigo, ela tem alma, ela é pujante, ela tem vida, né? Então esses conceitos parece que são conceitos arquétipos, né? A gente fala em alma, a gente já fala em vida. A gente fala em alma, talvez não para todos, mas a gente já deve pensar em pneuma, né? A palavra alma tem suas raízes lá em sopro, em ar, em sopro da vida, né? De acordo com os Rosacruzes, a alma penetraria, e eu sempre falo nesse tempo verbal por conta de que nós não somos uma organização dogmática, mas a alma penetraria com a primeira respiração, assim como ela sai com a última. Mas até lembrei quando eu estava aqui vendo isso aqui, o Sérgio, de uma situação que a Selminha, não sei se está nos ouvindo, a Selma Weiser, que o Edélcio Amparo, que também não sei se está nos ouvindo, um abraço para ele, está gripado, mas a Selma que fala muito que os barcos têm alma, todo barco tem uma alma, e essa alma, ela existe em cada barco, né? Mas isso é uma entrada assim do ponto de vista até poético desses conceitos todos aí, não é? Você falou logo no começo, o Sérgio, a respeito da alma, e nós Rosacruzes e os místicos de forma geral, nós consideramos que não existem várias almas, existe apenas uma alma, que é a grande alma universal, e ela se manifesta de diversas formas e maneiras, que somos nós. Cada um de nós é como uma janelinha, e onde atrás dessa janela está o sol. Algumas janelas estão limpinhas e claras e passam toda a luz do sol no seu esplendor e no seu calor. É o caso de Jesus, por exemplo, de Buda, de Maomé, etc. Outros de nós, a janela está um pouquinho suja, de forma que não passa toda o esplendor desse sol que está atrás, que é a grande alma universal. Então, do ponto de vista místico e até Rosacruz, nós temos apenas uma alma que se expressa de diversas formas. Todavia, essa janela, ao mesmo tempo como ela deixa passar, ela também é uma janela de entrada, de realimentação dessa grande alma universal.
a alma universal em si, ela é perfeita. Nós, seres humanos, não precisamos evoluir a nossa alma, ela já é evoluída. Todavia, precisamos sim limpar a janela. O nosso fráter Arthur vai falar daqui a pouco sobre o conceito de personalidade e alma, e nós precisamos de ter um veículo cada vez melhorado, limpo e aperfeiçoado, de forma que a grande alma universal se manifeste em todo o seu esplendor. E quando isso acontece, como eu falei agora há pouco, nós temos esses seres santos, que nós temos aí líderes de religiões e tudo mais. Esse caminho... Pois não, você fala... Não, tá ok. Esse caminho de evolução espiritual e de permitir que essa essência, essa grande alma universal se manifeste através de nós em sua integridade, é o nosso grande trabalho, não apenas como místicos, mas como seres humanos. É para isso que nós viemos aqui, é para isso que nós estamos. Ao mesmo tempo que temos um trabalho grande de desenvolver nossas virtudes, de olhar para os nossos defeitos, para tudo que nós temos que atrapalha isso, nós temos também me perdoem, nós temos essa sequência de que dentro de nós está todo o universo, está tudo o que foi, o que será e o que é. E por conta disso, muitos de nós têm e acessam esse manancial de conhecimento e de tudo que está dentro de nós, esse poder maravilhoso que está dentro de nós, a alma divina, a alma universal. Francisco, pois não. Nós poderíamos dizer que tudo que existe, tanto no plano físico, né, como nos seres vivos, na matéria, está infundida esta alma universal? Porque existe um conceito que as pessoas misturam, o conceito de espírito com alma, né? Então, certo. Será que daria para a gente... Sérgio, eu ia falar justamente nisso. É bastante complicado, porque existem uma série de conceitos com relação a espírito e alma, principalmente alguns relacionados às religiões. Mas, do ponto de vista místico, e principalmente do ponto de vista Rosa Cruz, é um ponto de vista, volto a repetir, não dogmático, o que mantém a matéria é uma energia, é uma espécie de vitalidade, uma energia animadora, difusa por toda a matéria viva do universo. Isso mantém a energia, mantém a matéria de toda a criação. Nós, Rosa Cruzes, chamamos essa energia de energia espírito. Então, um pouco diferente do que se fala atualmente. Por outro lado, nós consideramos a nossa alma não esse espírito que se usa comumente, mas consideramos a nossa alma como perfeição, o que está perfeito em nós, aquela mônada que habita em nós, o nosso mestre interior, o nosso eu interior, em que nos níveis mais elevados se fala, quando se atinge o nirvana, a consciência crística, enfim, quando conseguimos ter acesso a isso. É o nosso grande caminho de volta de uma queda que na verdade nunca houve, né? A não ser simbolicamente falando, né? E voltando aí à questão da energia espírito, é uma outra polaridade que Oi? Da mesma alma, né? Da mesma alma, uma mesma polaridade. O que é importante de tudo isso, meu tempo tá, eu tenho o Frater aqui para falar. O que é importante de tudo isso é que entre nós não há separatividade.
existe uma grande alma universal, uma grande mente universal, e tudo que ocorre com o nosso próximo, em tese e em verdade, de acordo com os místicos, com os Rosacruzes, está ocorrendo com nós mesmos, porque somos irmãos devido a essa paternidade, que somos membros de uma mesma alma. Eu gosto muito de bater numa mesma tecla, mas se você fizer um furo aqui no teto do estúdio e tiver o sol, você vai ter um rainho de luz. Esse rainho, ele pode dizer que ele é o sol. E se você fizer um outro furo, um outro raio de luz vai aparecer. Talvez mais fraquinho, de acordo com o tamanho do furo, ou sujo, ou colorido, porque tem uma sujeirinha, mas ele também pode dizer que ele é o sol. Enfim, somos irmãos por isso que nos une, que somos todos uma coisa só. E Sérgio, deixa eu ver aqui o que mais eu separei a respeito disso. E o que o Frater Arthur vai falar agora daqui a pouco é que o que nós temos, onde os Rosacruzes trabalham, e de acordo com nossos ensinamentos, é na personalidade alma. É ali, essa personalidade que de reencarnação em reencarnação vai se aprimorando. Sim, somos encarnacionistas, tá? Ela vai se aprimorando até que um dia a gente deixa passar toda essa energia, tá bom? Eu acho que é mais ou menos esse o conceito. Bem, muito bom. O Frater ainda quer fazer algumas considerações, Enio, por favor? Não, é só uma pergunta, né? Frater Francisco, nessa colocação que foi muito bem feita sobre essa questão às vezes a luz não passa, né? Não chega até o mundo externo, né? Muito bem colocado com a questão da sujeirinha. Às vezes, quando a gente pensa em sujeira, a gente sempre pensa na sujeira externamente dizendo, né? Mas até mesmo para quem está em casa, para poder limpar essa sujeira aí que às vezes fica na nossa forma de se expressar com o mundo, a gente tem que olhar para onde, para ver onde essa sujeira está realmente, para que a gente tem que identificar, né, onde ela está, para a gente poder trabalhar em cima dela, fazer uma certa limpeza ali, para que essa luz possa chegar no mundo, né? Eu acredito que o mundo ele precisa de muita luz, apesar de já existir luz no mundo, né? Senão nós não estaríamos na condição que nós estamos hoje. Existe luz no mundo? Existe, mas eu acho que essa luz ela tem que se expandir ainda mais. Agora, onde que eu tenho que lançar esse olhar para poder fazer essa limpeza, né? Às vezes eu posso estar adotando aí, olhando para o lugar errado. Enio, a gente tem que olhar para nós mesmos, né? E aquele velho lema, orai e vigiai, o vigiai não é vigiar a vida dos outros, é a nossa mesma. E ora et labora, elabora é também laborar em nós, é trabalhar, ver um controle permanente, uma vigília permanente. Se eu extrapolar aqui um pouquinho, depois a técnica vai dar no próximo bloco um pouco mais de tempo para o Frater Arthur. Trabalhar o tempo todo em cima de nós mesmos, vigiar os nossos pensamentos, as nossas emoções, como é que nós estamos agindo com nós e principalmente com os outros, e as ferramentas que dispomos da prece, da meditação, do serviço. O serviço é a grande ferramenta. Esse é a ferramenta, é o trabalho. Um homem se mede pela sua obra, né? E é assim que a coisa funciona. Então, essa sujeirinha a gente tem que estar sempre olhando para nós mesmos, vendo o que a gente está fazendo. E tem que ter uma coragem para fazer isso muito grande, tá? Tem que ser um cavaleiro com a espada na mão, lutando contra si mesmo e tentando se melhorar a cada momento, mais ou menos por aí. Daria um outro programa esse papo aqui, né? Não, muito bem, é isso mesmo. O interessante dessa sua fala, Francisco, é que a alma cósmica, a alma universal, tudo permeia, em tudo está, né? Teve até uma pergunta agora aqui para nós, que a pessoa questiona o seguinte: como que eu posso entender que a alma de uma criança é só quando ela dá o primeiro
a primeira respiração, que ela é realmente uma alma vivente. E como é que eu posso entender que a mãe pode acariciar, através de música, através de gestos, esta criança que está sendo gerada no seu ventre? Como o Francisco disse, a alma, ela é a alma universal. O feto que está sendo gerado está sendo impregnado por esta alma cósmica universal. Porém, a autoconsciência de si próprio só será com a primeira respiração, quando essa criança terá a sua personalidade para manifestar-se, como o Francisco disse agora, para começar o seu trabalho de evolução no nosso plano. Então, mas a sensibilidade da mãe com aquele que ele está gerando é através da alma universal que tudo permeia. Permeia as rochas, os cristais, permeia as plantas, permeia o universo todo. Se o universo existe e está constituído de forma material tão bem trabalhado, tão bem estruturado pelas leis cósmicas, é graças à alma universal que tudo permeia, né? Antes de passar para o Arthur, eu queria só fazer um... Silvia, você quer falar? A Silvia vai... Posso, claro? Rapidinho. A pergunta aqui do Armando. Armando, um abraço para você. Que ele está falando sobre essa questão, né, da mãe desenvolver o afeto, ouvir músicas e tal. Segundo a ordem, quando a mulher está gestante, já a personalidade de alma que vai habitar aquele corpo, aquele ser, ele já está ali rondando. Então, por isso que é importante a mãe ter bons pensamentos, ver coisas boas, não se expor a coisas negativas, porque você vai atraindo uma personalidade de alma de acordo com essas vibrações, né? Então, a personalidade de alma, ela já está ali, rondando, vamos dizer, aquele corpo, sendo preparada para a sua reencarnação, né? Obrigado, Silvia. Bom, antes de encerrarmos, eu gostaria de dizer que nós, Rosa Cruz, temos uma sede aqui em Mogi das Cruzes, que é o capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes. Ele está situado na rua Engenheiro Eugênio Mota, 788, no bairro Alto do Ipiranga. O nosso telefone é 11 4727 5606. Estamos abertos nas quartas-feiras das 19h30 às 21 horas, nos sábados das 17 horas às 21 horas e em todas as últimas sextas-feiras de cada mês temos uma atividade aberta ao público com meditação, sendo que a próxima última sexta-feira, dia 29 deste mês, 29 de maio, às 20 horas, teremos um bate-papo sobre a filosofia Rosa Cruz com uma meditação. E ainda no dia 30 deste mês, teremos a nossa tradicional Noite do Caldo, às 20 horas. Tradicional, são vários sabores de caldo, com deliciosas sobremesas, e os convites já estão à venda. Queiram entrar em contato conosco, aqueles que queiram participar. Estamos encerrando o primeiro bloco e voltaremos em seguida com o frade Arthur falando sobre a personalidade e alma. Até logo mais. ZYU 964, Estúdio AFM, operando em 87,5 MHz, emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão. Preparando-nos convenientemente,
tornamo-nos capazes de elevar nossa consciência ao grau de êxtase e harmonização, em que ela se liberta da percepção das realidades materiais. À medida que a nossa luz interior se desenvolve, começamos a compreender por que estamos aqui. Percebemos que não somos seres isolados e à parte, mas parcelas integrantes do todo. Somos um com o Criador. Somos a expressão do próprio Criador aqui na Terra, para servir e para realizar. Percebemos que a nossa maior alegria e paz é a conscientização de que somos parte do todo. Com isso, deixamos de ser egoístas e possuidores de outros males e passamos a agir com uma parte essencial e desinteressada do ser maior de Deus. O resplendor da luz interior nos aquece e nos acalma. O amor, a terceira verdade Rosa Cruz, é a terceira ponta do nosso triângulo da verdade cósmica. É o ponto máximo da nossa filosofia Rosa Cruz. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria, viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041-351-3000, solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorque.org.br. E-mail rosacruz@amorque.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. Caros ouvintes, estamos voltando com o programa A Luz que Vem do Leste, número 22, que o tema de hoje é Alma e Personalidade Alma. Estamos no segundo bloco e todos os ouvintes que querem participar do nosso tema podem fazer o contato conosco pelo telefone da rádio 11 29 88 88 60 ou pelo WhatsApp 971 81 9101 ou pelo e-mail da rádio rosacruz
mogi@gmail.com. Dando prosseguimento aqui no nosso segundo bloco, queria agradecer a aqueles que estão nos ouvindo e mandando mensagem para nós. Um abraço para o Frater Caio, para Gislaine, o Frater Woody de Minas Gerais, o Frater Armando, muito obrigado pelas suas considerações, Armando. Meire, muito obrigado por estar nos ouvindo, participando do nosso programa, e também o ouvinte Marco Antônio. Então, agradecemos a todos, participe, faça a sua pergunta, faça as suas considerações. Tem uma pergunta que ficou aqui para nós, que seria em que momento, deixa eu ver aqui, fazer um favor. Olha, o Frater Wood, lá de Minas, um abraço para você, Frater, Paz Profunda. Ele pergunta assim, ele gostaria que explicasse um momento em que a alma entra no corpo, onde ela se aloja, e qual o nosso ponto de vista a respeito disso. E um abraço para você, que você pediu um abraço. Paz Profunda. Ok. É o seguinte, a alma está impregnando todas as nossas células, todo o nosso corpo, o nosso ser. Para você ter uma percepção, nós temos células que têm uma determinada inteligência, as quais são especializadas na sua manifestação. Nós temos, por exemplo, células de cabelo que não fazem o papel da pele, que não faz o papel das células do coração. Então, quem que dá essa inteligência ao conjunto de células que compõem o nosso corpo, o nosso organismo, e que trabalham de uma forma harmônica para que o nosso corpo físico seja o corpo que vai expressar a nossa personalidade e alma. É a alma universal, que dá para cada célula uma inteligência específica. Agora, no momento em que nós respiramos, né, e nos tornamos personalidade e alma, muitas correntes espiritualistas e muitas pesquisas dizem que a alma está sediada na glândula pineal. Nós temos algumas considerações a respeito, mas não afirmamos categoricamente que seja o ponto a glândula pineal. Do meu ponto de vista, eu diria que a alma está em todo o nosso ser físico, em todo o nosso ser psíquico. Dando continuidade ao segundo bloco, o frate Arthur vai falar para nós sobre a personalidade alma, a alma universal se manifestando na individualidade do homem. Pois não, Sérgio, obrigado pela palavra. Como vimos com o Frater Francisco, aprendemos que um dos objetivos da encarnação da alma no corpo físico é o de favorecer a formação do caráter e da personalidade. Isto nos leva a considerar o que é caráter e em que consiste a personalidade. No entanto, nós não nos consideramos apenas como almas viventes, mas com certos caracteres ou personalidades positivamente diferentes em vários aspectos. Por conseguinte, nossa reflexão deve se prender ao que constitui a personalidade de um ser vivo. O caráter é geralmente compreendido como os princípios morais e éticos que constituem o código de vida de cada indivíduo. Tal como a individualidade, o caráter é algo que não só está se modificando constantemente em muitos aspectos, mas compreende tal combinação de elementos do eu físico que pode ser alterado à vontade. Portanto, moldamos, desenvolvemos ou formamos o nosso caráter pelos nossos pensamentos,
pelos princípios que adotamos e a que nós atemos, e pelos atos que praticamos. A classificação de um homem refere-se mais à sua individualidade e talvez o seu caráter do que à sua personalidade. Alguns elementos do caráter podem estar incluídos na determinação dessa classificação. Porém, sua personalidade pode ser absolutamente desconhecida, mesmo para aqueles que mais frequentemente o conhecem. A individualidade e o caráter é a maneira de ser, agir no meio em que se vive. E o caráter pode se modificar tão instantaneamente que podem ser levados a um julgamento errôneo. Um digno homem de negócios, que tenha conservado uma posição de responsabilidade e merecido a confiança das pessoas, como executivo eficiente, pode ser tentado a cometer algum crime. Agora, podemos classificá-lo não mais como homem de negócios, e sim como um criminoso. Mas talvez não saibamos coisa alguma sobre sua real personalidade. Arthur. Sim. Quando você fala de caráter, nós podemos dizer que o caráter está ligado a uma situação de educação formal que a pessoa recebe, o indivíduo recebe, uma questão genética também que ele herda dos seus antepassados e pode ser que seja associado na formação do caráter? Sim. A genética e o meio ambiente favorece a formação do caráter. Mas, na realidade, o caráter de uma pessoa, a sua manifestação exterior, é a sua consciência física. Ela não diz o que realmente é a sua personalidade interior. Correto. Não é a sua essência. Exato. O caráter não é a essência do homem. Ok. A personalidade, portanto, ela é de natureza interior. Falamos que o caráter tem natureza exterior. É o seu eu físico, a sua consciência do seu físico. E a personalidade é o seu eu interior, a sua consciência interior. O Frater Laffer quer fazer alguma consideração nessa sua colocação, Arthur. Meu caro Frater Arthur, eu lhe colocaria a seguinte questão para você analisar dentro do tema que você está expondo. Veja essa frase: todo homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Será que isso é verdade? Dentro dos conceitos que aprendemos, não. Porque o homem já nasce com uma personalidade a ser desenvolvida. Ele pode estar ainda longe dessa perfeição. Portanto, ele nasce com algumas características que o levam ainda a ser desenvolvida. A sua personalidade precisa ser desenvolvida. Portanto, em essência, ele não é totalmente bom. Ele ainda precisa aprender, muito aprender. Inclusive, ele traz consigo a sua carga kármica, né? De positiva ou negativa, de valores positivos e valores negativos agregados em vidas passadas, né? Sem dúvida. E o meio ambiente é que vai favorecer esse desenvolvimento da sua personalidade. Continuando. O eu real tem pouco a ver com as nossas características físicas, mentais e exteriores. É verdadeiro que a personalidade real de todo indivíduo afeta, consciente e inconscientemente,
os hábitos e a maneira do seu físico. E também é verdadeiro que nem todas as caracterizações exteriores constituem perfeita indicação da real personalidade interior. Em suma, podemos dizer, portanto, que a personalidade é o eu interior. O eu que está sendo desenvolvido pela consciência interior, pelo homem interior. O caráter e a individualidade, por outro lado, constituem o eu exterior, ou a fase que pertence à consciência física, cerebral. É sem dúvida verdadeiro que herdamos alguns elementos de nossa personalidade. E é indiscutível que também adquirimos muitos elementos de nossa personalidade por influências internas e externas. A despeito de como viva o homem exterior, ou mesmo de como ele venha perverter os seus princípios morais e éticos, um padrão continuamente mais baixo, como ocorre com o criminoso contumaz, que é cínico e atrevido ao máximo. A real personalidade interior está usualmente se moldando, de modo que tende para um padrão mais elevado e um mais alto grau de perfeição. Portanto, o homem, em seus próprios períodos íntimos de meditação e introspecção, sabe o que é certo e errado, e não é enganado por qualquer declaração fictícia da consciência física. Assim, o homem tende para o pensamento mais elevado e o autoaprimoramento. Interiormente, através de seu particular entendimento dos fatos reais da vida, ainda que exteriormente possa não estar se conformando aos padrões da maneira que esteja sendo estabelecido. Em resumo, é isso, Frater. Então podemos dizer, Frater Arthur, que a personalidade é a essência que está em cada um, a sua essência divina, o seu eu interior, que devemos trabalhar através da nossa expressão física, através da nossa vivência no plano terreno, para dar a máxima expressão desta essência divina que em nós está presente. O grande objetivo da vida, da experiência de vida, é desenvolver essa personalidade de alma, de forma que ele se aproxima até atingir a perfeição da alma divina. Então podemos dizer que com o desenvolvimento, tá, da essência, através de exercícios espirituais, como nós temos a meditação, a concentração, podemos dar maior expressão a essa personalidade e alma, melhorando a nossa expressão no plano físico, ou seja, melhorando o nosso caráter. Sem dúvida. À medida que o homem se volta para esse objetivo, através desses exercícios que a nossa amada ordem nos ensina, vamos desenvolvendo essa personalidade, até chegar ao nosso ponto final, não exatamente o ponto final, mas ao nível de iluminação. Ok, então. Foi exatamente o trabalho que o Francisco falou no começo, que estamos aqui, nesta vida, né, sendo infundido por uma alma universal e agora de uma maneira expressa como personalidade e alma no nosso veículo físico, corpóreo, para que trabalhamos a manifestação dela. Por favor, Francisco. Não, Sérgio, eu queria lembrar assim aquela velha simbologia, né? Velha, não, milenar simbologia dos alquimistas, do casamento alquímico, né? Que nós temos que casar, promover o encontro do eu interior com o eu exterior. E dentro disso, para que se faça esse casamento, o noivo ou a noiva, dependendo da simbologia, ele tem que se preparar.
né? Porque alguém está no altar esperando, que é a nossa parte luminosa. Está sempre lá esperando. E a gente tem que se preparar para galgar aquela posição e chegar até lá. Você quer que eu fale aqui da... Isso. Tá, ok. O Sérgio passou aqui para mim uma pergunta da Gislene. Ô Gislene, um abração para você, tá? Para você, para todos os nossos amigos que estão ouvindo, Armando, Meire, e tem bastante gente aí. Eu vou acabar me... Peraí, deixa eu ver aqui. O Caio, Marco Antônio, Udi, Rafael, Sandra, Meire, para todos vocês um abraço, obrigado por estar nos acompanhando. O Gislene, você estava falando de alma e de sonho, né? A gente, para falar de alma e sonho, a gente teria que entrar num aspecto psicológico bastante complicado, de conceitos. Nós temos aí, podemos falar em conceito de consciente, né? Que é essa mente que a gente está usando aqui para falar, para debater, você está ouvindo. Podemos falar do inconsciente pessoal, segundo Jung, né? Aí é psicologia analítica, do inconsciente coletivo, né? E o que acontece? Desse grande mar de conhecimento que existe dentro de nós mesmos, fluem durante a noite imagens, histórias, que nós chamamos de sonhos, não é? E aí os grandes psiquiatras, a gente fala de Jung e de Freud, eles deram explicações bastante interessantes, cada um a seu nível, né? A respeito disso. Então, com certeza está ligado à alma, sim, mas do ponto de vista de que nós temos o inconsciente pessoal, quer dizer, e temos o coletivo, quer dizer, esses sonhos, eles podem vir de situações muito, muito profundas, ou seja, de algo que transcende a nossa mente, tá? Pode vir do inconsciente coletivo, ou seja, podemos pensar até em personalidade, em alma universal, de tudo que está por aí, né? Por outro lado, existem explicações psicológicas em que, quando temos determinadas necessidades e tudo mais, essas coisas se traduzem como sonhos e por aí vai. Nós tivemos aqui outro dia o psicanalista, o Frater Raimundo, que precisamos convidá-lo de novo, foi maravilhoso, falou bastante disso, e vamos trazê-lo de novo, e ele vai ter muito mais propriedade do que eu para te falar. Se pergunta também, a Silvia está lembrando que está no nosso canal do YouTube, entra o programa sobre sonhos, entra lá no YouTube, põe lá Luz que Vem do Leste, temos um canal com quase todos os programas gravados, uns 2 ou 3 que problemas técnicos não deu certinho, mas o resto, e esse tá lá, tá? O porquê da angústia da alma. Ô Gislene, a alma, ela não tem... Estão me mostrando o dedo aqui, não, os dedos, cuidado, o número 6. Por favor, meus amigos, para mostrar que eu não tenho muito tempo para falar. A alma, ela não tem por que se angustiar, porque ela em si é perfeita, ela tem tudo nela. Então, o que nós sentimos de angústia são nossas condições psicológicas, que temos que vencer, e para que um dia não mais possamos sentir nada disso. Esse é o caminho. Muita gente não chegou à iluminação e não sente angústia nenhuma. Ele venceu uma etapa, ele subiu uma grande parte da montanha. Mas a alma em si, ela não tem angústia. A angústia é o nosso aspecto psicológico, que sente essa opressão e tal, que vai se dissipando à medida que vamos trabalhando sobre nós mesmos. Eu vou parar de falar aqui, porque estou falando demais. Obrigado aí para todos. Então, Francisco, inclusive, olhando aqui o que o Dr. H. Specerius diz, o pesar, a dor e o sofrimento, bem como a solitária compreensão da aflição e do sofrimento alheio, vem da natureza da personalidade.
né? Sim. Como nós temos a personalidade e a alma, nós temos as sensações dos 5 sentidos que nós percebemos no mundo físico, mas temos também as nossas emoções e os nossos sentimentos, como você disse. E conforme nós vamos no embate, né, da evolução desta personalidade e alma, nós temos essas sensações de sentimentos, às vezes, de dor, de sofrimento, de tristeza, mas é porque estamos evoluindo, estamos no embate de aperfeiçoamento da expressão da personalidade, alma, na nossa vida física no plano terreno. E um dia sentiremos apenas a paz. A paz profunda que desejamos sempre aqui, que, ao meu ver, na minha muito humilde opinião, é mais importante que a felicidade. Porque quem tem paz tem tudo, né? A pessoa está em paz, ela tá com a serenidade, né? Mas vou parar de falar. Estamos apresentando o segundo bloco do programa Luz que Vem do Leste, com o tema Alma e Personalidade Alma. Participem conosco através do telefone 11 29 88 88 60, pelo WhatsApp 11 97 71 81 9101 e pelo e-mail da rádio rosacruzmogi@gmail.com. Queremos convidar a todos que têm uma certa simpatia pelos conceitos Rosa Cruzes a visitar a nossa sede aqui em Mogi das Cruzes, o capítulo Rosa Cruz, Mogi das Cruzes. Está situado na rua Eugênio Mota, 788, no bairro Alto do Ipiranga. O nosso telefone é 11 4727 5606. Estamos abertos em todas as quartas-feiras, das 19h30 às 21 horas, nos sábados, das 17 horas às 21 horas. Nas últimas sextas-feiras de cada mês, temos uma atividade aberta ao público com meditação. Neste mês de maio, esta atividade será realizada no dia 29, às 20 horas. Compareçam, venha tomar o nosso cafezinho, venha bater um papo conosco e apresentaremos para vocês a nossa filosofia e faremos um experimento de meditação. No dia 30 de maio, estaremos também realizando a nossa tradicional Noite do Caldo, às 20 horas. Vai ser uma noite espetacular, com deliciosos caldos, com boas sobremesas, né, Silvia? Sendo preparadas a um preço muito, muito tranquilo, que é de R$20, com muito amor e carinho, tá? Desculpa. Calor também, porque o caldo estará quente, né? Então, venha participar, venha conosco. É um momento de vocês conhecerem também a nossa sede e bater um papo conosco, apreciando um caldo e a nossa convivência lá no capítulo. Estamos encerrando o nosso segundo bloco, em seguida voltaremos. Obrigado a todos. ZYU 964, Estúdio AFM, operando em 87,5 MHz, emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão. E um poeta disse: fala-nos da beleza. E ele respondeu: onde procurareis a beleza? E como a podereis encontrar, a menos que ela mesma seja vosso caminho e vosso guia? E como podereis falar, a menos que ela mesma teça vossas palavras? Os aflitos e os feridos dizem: a beleza é amável e suave. Como uma jovem mãe, meio encabulada na sua glória, ela caminha entre nós. Os apaixonados dizem: não, a beleza é uma força poderosa e temível. Como uma tempestade,
Ela sacode a terra abaixo de nós e o céu acima de nós. Os cansados e os gastos dizem: a beleza é um murmúrio suave, fala em nosso espírito. Sua voz cede aos nossos silêncios como uma luz tênue que treme por medo da sombra. Mas os turbulentos dizem: nós a ouvimos gritar entre as montanhas, e com seus gritos chegavam o tropel de cavalos, o bater de asas e o rugir de leões. À noite, os guardas da cidade dizem: a beleza despontará do oriente com a alvorada. E ao meio-dia, os trabalhadores e os transeuntes dizem: nós a temos visto inclinada sobre a terra das janelas do poente. No inverno, os prisioneiros da neve dizem: ela virá com a primavera pulando sobre as colinas. E no calor do verão, os ceifeiros dizem: nós a vimos dançar com as folhas do outono e havia neve no seu cabelo. Todas essas coisas dissestes da beleza. Na verdade, porém, não falastes dela, mas de desejos insatisfeitos. E a beleza não é um desejo, mas um êxtase. Não é uma boca sequiosa, nem uma mão vazia que se estende, mas antes um coração inflamado e uma alma encantada. Ela não é a imagem que desejais ver, nem a canção que desejais ouvir, mas antes a imagem que contemplais com os olhos velados e a canção que ouvis com os ouvidos tapados. Não é a seiva por baixo da cortiça enrugada, nem uma asa atada a uma garra, mas sim um pomar sempre em flor e uma multidão de anjos em voo. Povo de Orfalese, a beleza é a vida quando a vida desvela seu rosto sagrado. Mas vós sois a vida e vós sois o véu. A beleza é a eternidade olhando para si mesma num espelho. Mas vós sois a eternidade e vós sois o espelho. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria, viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041-351-3000, solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorque.org.br. E-mail rosacruz@amorque.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. Estamos voltando com o terceiro bloco do programa Luz que Vem do Leste, com o tema Alma e Personalidade Alma.
Todos aqueles que querem participar conosco, fazendo menções ou perguntas, fazendo as suas colocações, pode fazer através do telefone da rádio, 11 29 88 88 60, pelo WhatsApp, 11 97181 9101, ou pelo e-mail, rosacruzmogi@gmail.com. Também quero agradecer os ouvintes Sandra Ferrarese, Rafael Mistura, o meu mano velho lá de Araraquara, e também o nosso querido Frater Edélcio, que hoje não está aqui, ele está um pouquinho com gripe. Desejamos a você, Frater, que você melhore em breve e volte aqui conosco, tá ok? Voltando para o segundo bloco, o Frater Olavo Câmara vai nos falar: sobrevive a personalidade alma ao fenômeno da transição, ou seja, a morte? Muito bem. Tema interessante, não? Mas vamos começar falando um pouquinho do Gênesis. E Deus criou o homem do pó da terra e insuflou em suas narinas o sopro divino, e o homem tornou-se uma alma vivente. Ora, se somos uma alma vivente, então nós somos uma chispa divina da alma universal. Mas o que realmente vem com esta alma universal, essa chispa divina, é a personalidade. E essa personalidade é originária de uma série de encarnações, é a somatória de várias experiências de encarnações passadas, que nesta vida nós somos uma personalidade, alma, ou seja, a chispa divina da alma universal traz consigo a personalidade acumulada de encarnações passadas. Então, quando a criança nasce, respira pela primeira vez, e aí começa o desenvolvimento do seu corpo físico, da sua mente, lentamente, para que a personalidade, através dessa alma, possa falar na sua mente. Muito bem. Mas a Sra. Silvia estava falando um assunto interessante, mas ela não prosseguiu. Eu queria ver se consigo complementar para alertar e também colocar aqui a seguinte questão. As mães que quiserem poderão obter um curso Rosa Cruz. Aquelas que estiverem grávidas, existe um curso para gestante que os Rosa Cruzes têm à disposição dos membros e também de não membros, que está à disposição, que é uma forma da mãe gestante se treinar para ajudar a atrair uma personalidade alma desenvolvida do plano cósmico. Isso é extremamente interessante. Mas o tema que me coube aqui é: sobrevive a personalidade alma ao fenômeno da transição? Muito bem. É preciso lembrar 3 aspectos, primeiramente. O primeiro é que nós estamos falando de reencarnação, mas existem as pessoas que trabalham e defendem a ressurreição. E existem também as pessoas que se consideram materialistas, que acham que a pessoa nasce, morre, desaparece e pronto. E existem os que acreditam na ressurreição, que é após a morte a alma sobrevive, mas é um processo de ressurreição. E nós estamos defendendo aqui o ponto de vista da reencarnação. Sobrevive então a personalidade alma após a morte? Sim. E fica aqui recomendado o livro Mansões da Alma, do Dr. Harvey Spencer Lewis, que os Rosa Cruzes têm à disposição de quem quiser adquiri-lo. Muito bem. Quando, em dado momento, o Mestre Jesus ensinou assim: a casa de meu pai tem muitas moradas. E nesse livro que nós acabamos de citar, tem uma questão extremamente importante que eu vou passar para os nossos queridos ouvintes. E nesse reino cósmico que encontramos esses egos habitando nas mansões da alma, essas mansões são citadas em muitas passagens da Bíblia. E por aquilo que podemos entender através dessas referências bíblicas e pelas impressões que nos transmitem os egos que ali residem,
quer nos parecer que os egos de todos os seres humanos têm o privilégio de habitar em 12 divisões do reino cósmico, a semelhança das 12 câmaras de um grande templo, em que cada ego, aguardando a reencarnação, desfruta do privilégio de habitar uma dessas mansões, até a hora de reencarnar. Ora, a casa de meu pai tem muitas moradas, disse e ensinou o Mestre Jesus, o Cristo. E assim essas 12 mansões são citadas e descritas no 19º capítulo do Evangelho de São Mateus, versos 27 a 30, de 27 a 30, como sendo 12 tronos. Em outra parte da Bíblia, os escritos sagrados de muitos povos a essas mansões dão vários nomes e representações alegóricas. Inclusive o próprio Jesus ensinou: a casa de meu pai tem muitas moradas. E disse aos seus discípulos também, o Mestre Jesus, que iria lhes deixar para ascender ao reino celestial, a fim de, para eles, preparar uma morada. Ora, então, com toda essa doutrina da Bíblia e mais os ensinamentos que tem os Rosa Cruzes e que tem outras instituições, então a personalidade e a alma não desaparece com a morte. A morte acaba não existindo, enfim, mas há apenas, como diz os Rosa Cruzes, uma transição. Nós deixamos esse corpo físico e vamos aguardar um momento de reencarnar ou ocupar um outro corpo físico. E assim vamos evoluindo de encarnação em encarnação até acontecer aquilo que o Frater Francisco colocou, o casamento alquímico, ou seja, um dia o nosso ego, a nossa personalidade se juntará ao eu interior e o eu interior então se manifestará de uma forma mais sublime e então atingiremos aquilo que podemos chamar de iluminação cósmica. E o que seria essa iluminação? É quando então o presente, o passado e o futuro se tornam uma coisa única e essa nossa elevação espiritual se torna simplesmente extraordinária. Então poderemos dizer: eu e meu pai somos um. Bem, então são muitos os ensinamentos e eu queria também lembrar aqui uma outra questãozinha. A alma nos gêmeos, por exemplo. Nascem 2 ou 3 crianças da mesma mãe, trigêmeos ou gêmeos. São iguais. A alma que penetrou no corpo da criança é a mesma. Mas e a personalidade? São personalidades diferentes ou serão as mesmas? Há aqueles que dizem que, por exemplo, nos gêmeos é uma só alma vivendo em 2 corpos. Como explicar isso? São questões bastante relevantes e eu faço a pergunta para depois o Sérgio responder. E então, Sérgio, a alma nos gêmeos, por exemplo, tem os irmãos gêmeos. É uma só alma vivendo em 2 corpos ou ali tem uma personalidade para cada gêmeo? Quer responder já? Já. Na minha compreensão, cada um dos gêmeos tem a sua individualidade própria, a sua personalidade própria, para que cada um faça a sua evolução de maneira diferenciada no plano terreno que se encontra. Mas é interessante também notar que eu vou contar um caso aqui de o que aconteceu. Havia um menino e uma menina, eram gêmeos. Um belo dia, o menino foi atropelado. E, logicamente, faleceu. A irmã gêmea sobreviveu, lógico. E o pai, inclusive, pegou a criança atropelada, que foi na sua frente, e a levou para o hospital, para o velório, depois, etc. Mas é interessante que a menina sobrevivente dos gêmeos, ela passou a ter atitudes, conversas, frases iguaizinhas do irmão falecido. Isso é interessante para depois, vou pedir para o Frater Francisco responder essa questão. Exatamente. Mas uma outra coisa importante, quando a gente fala assim, sobrevive a personalidade e a alma ao fenômeno da transição, nós dissemos que sim. Então, para onde vai? Falando para as mansões, para o plano cósmico.
que tem várias dimensões. Mas aí, ainda esse livro Mansões da Alma, ele trata de uma questão muito importante. Por exemplo, se nós morrermos com 70 anos, morremos assim, entre aspas, passamos pela transição, com 70 anos, essa personalidade alma passa pela transição, desencarna e vai ocupar uma das mansões do plano cósmico. Muito bem. Quanto tempo ela demorará para voltar a reencarnar? Então essa eu deixo essa pergunta para o Frate Arthur responder depois. Quantos anos demora, Frate Arthur, para que uma personalidade alma, a pessoa morreu com 70 anos, desencarnou, daqui quanto tempo ela voltará para reencarnar? Quanto tempo tem que aguardar no plano cósmico para depois ocupar um outro corpo? Quer responder já? Sim. Segundo estudos do nosso primeiro... Segundo estudos feitos pelo nosso primeiro Imperator, Spencer Lewis, ele informa que o ser humano tem um ciclo de reencarnações a cada 144 anos, em média. Ele diz mais que em 12 reencarnações, por exemplo, a média seria 144. Mas é possível que entre essas ele reencarne mais rápido, que havendo compensações nas reencarnações posteriores. Então, se a pessoa morrer com 70 anos, ela vai demorar quanto tempo para reencarnar novamente? Por exemplo, em média, 144 anos. A média é 144, mas então, não necessariamente esperar 73 anos. Demoraria mais 74 anos para reencarnar. Exato. Isso é possível de acordo com as suas necessidades espirituais, reencarnar mais cedo. Porque se uma criança falecer, passar pela transição com 1 ano de idade, sobraria 143. Ela vai demorar 143 para depois reencarnar? Isso, exato. Isso pode ser alterado. Pode ser alterado. Então, a senhora devia dizer? Não vai dizer nada? Né? Mas então isso é extremamente importante, essa análise. Bem, uma outra questão que considero muito importante é que... Frade Francisco quer falar? Não? É extremamente importante que também as pessoas evoluem quando estão no plano cósmico. Elas ficam paradas, quietinhas lá no Jardim do Éden, ou no Paraíso, ou nessas mansões que nós citamos, elas ficam lá quietinhas, elas evoluem ou não evoluem? Elas mantêm contato com os seres que estão aqui na Terra, encarnados, ou fica fazendo o quê? Fica quietinha no espaço cósmico? Eis a questão. Então, cabe a nós estudarmos e, através das nossas meditações de elevação espiritual, fazermos contato com essas personalidades do plano cósmico e, com isso, também trazermos para o nosso desenvolvimento pessoal, nossa compreensão, nossa elevação espiritual, essa iluminação e essa inspiração que vem também do cósmico e também onde habitam os mestres do plano cósmico invisível. Pois não, Olavo. É muito interessante essa última parte que você coloca, que uma vez a personalidade, a alma, está desencarnada, sem o seu veículo físico, está no grande intervalo, está no cósmico. E você falou, esta personalidade tem contato com aqueles que estão encarnados? E nós vimos e estudamos que tem afinidade, né? Através da inspiração, através de contatos, quando você está em prece, através de sonhos. Então, há possibilidade de contato, né? E uma outra coisa também que é muito importante que você falou, que mesmo a personalidade alma desencarnada, ela continua existindo como personalidade. A marca, né, foi registrado na grande memória cósmica, né? Está lá o acervo daquela vida, daquela experiência da personalidade alma, correto? Perfeito, muito bem. Bom, dando continuidade ao nosso terceiro bloco, vamos entrar agora, ainda analisando, né, a questão da alma, personalidade alma, a questão do karma e evolução pessoal. E as
várias vidas, né, que essa personalidade, vidas terrenas, que essa personalidade alma se submete no plano terreno, ela vai depurando, ela vai evoluindo, ela vai melhorando a expressão da personalidade alma na vida que ela está vivendo no atual presente. Então ela vai agregando valores para que possa evoluir e se expressar cada vez mais para que atinja aquilo que o Olavo falou, a iluminação cósmica. É quando estamos totalmente em sintonia com a grande mente cósmica, com o Deus, né? Então, eu pediria para a Gabriela falar um pouco sobre karma, evolução pessoal e agregação de valores em várias personalidades durante as várias vidas vividas no plano terreno. Bom, Frater Sérgio, antes de falar sobre a lei do karma e a evolução pessoal, eu gostaria de falar um pouco sobre uma outra lei universal. Que ela também já foi comprovada, comprovada e atestada pela ciência e pela filosofia, e que é de fundamental importância para a gente entender a evolução pessoal. Eu estou falando, eu vou lembrar aqui uma frase célebre do Lavoisier, que ele disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é a lei da transformação. Se pegarmos essa frase e analisarmos de uma maneira mais profunda, nós compreenderemos que toda a sua complexidade verdadeira. Quem acompanhou o programa passado, que falava da vida como a natureza como manifestação da vida, vai se lembrar que nós apresentamos aqui um conceito de natureza de uma forma um pouco mais ampla, que inclui todo o universo, que inclui o homem e também inclui a natureza espiritual do homem. Por que essa concepção de natureza? A própria ciência nos diz que no princípio era o um. O universo estava todo condensado num único ponto de origem. Tivemos, então, a partir da teoria do Big Bang, que é comprovada e aceita atualmente, né, toda a criação desse universo a partir desse ponto principal. Então, eu disse tudo isso por quê? Se lembrarmos lá a frase de Lavoisier, que na natureza tudo se transforma, e se entendermos a natureza dessa forma, então a lei da transformação se aplica a tudo e a todos, porque tudo e todos nós fomos e tivemos a mesma origem. Dessa forma, a gente não tem muitas dificuldades de entender que a lei da transformação também se aplica ao nosso ser espiritual, já que o homem é um ser dual e que possui um corpo físico que expressa o seu caráter, a sua personalidade, a sua alma através da sua personalidade de alma, né? Seu espírito. Então, a vida, a matéria, o universo, o homem e toda a humanidade está em uma progressiva mudança. Toda essa mudança ocorre diariamente, todos os instantes. Ela pode se manifestar de diferentes formas, e a gente deve estar atento para discernir que tudo o que acontece, que parece destrutivo para nós, é apenas uma fase do processo de mudança. A mudança é construtiva. As perdas, as vitórias, o sofrimento e as realizações são apenas mais um aspecto daquilo que a gente entende por evolução. Ou seja, a lei da transformação implica em evolução. Para falar um pouquinho sobre evolução, eu vou dar um exemplo de uma semente. A gente pega uma semente e guarda ela num saquinho, ela não vai evoluir. Ela vai se manter como semente. Como ela se transforma? Como ela evolui? Ela precisa passar pelas experiências. Ela precisa ser lançada ao solo e passar pela experiência da fertilidade. Ela precisa superar as estiagens. Ela precisa conhecer os nutrientes da terra, se alimentar dos nutrientes da terra. Precisa conhecer a chuva que a rega e que dá vida a ela. Para ela conseguir superar essa barreira que é o solo, chegar à luz e lançar os seus primeiros brotos, os seus ramos e crescer. Se é uma rosa, ela vai gerar espinhos. Eu vou parafrasear aqui o Antoine de Saint-Exupéry, que eu sei que você gosta também, Sérgio. No Pequeno Príncipe ele fala que a rosa fala, né? E para conhecer a borboleta, ela tem que superar 2 ou 3 lagartas para conhecer as borboletas, né? Então ela tem que superar
as pragas, as intempéries, o inverno rigoroso, para poder chegar à sua forma mais expressiva, que é a flor desabrochada, que é uma rosa desabrochada. Ou o exemplo de uma árvore dando seus frutos. O mesmo é com a gente. Dentro da barriga, o embrião tem que se desenvolver, tem vários processos bioquímicos, processos espirituais, que se dão dentro do útero da mulher para que possa surgir a vida, para que possa se transformar e evoluir. Senão tudo se torna estático, é estável, não há evolução. Então essa é a ideia da transformação, a ideia da lei da transformação que se aplica a tudo, inclusive ao nosso corpo espiritual. Para esse desenvolvimento, nós damos o nome de evolução pessoal. O que é a evolução pessoal? Antes disso, eu vou falar sobre a personalidade, ou ego, né? Que é a consciência do nosso corpo espiritual. Ela ou seja, é a consciência da nossa alma. Ela vem se desenvolvendo desde as mais remotas civilizações, desde os primeiros homens que habitaram a Terra. E a sua tendência é evoluir, a de todos nós é evoluir, até atingirmos um discernimento mais universal de tudo, um conhecimento mais íntimo de nós mesmos e uma consciência mais idealística com relação à nossa própria existência, ao que fazemos com a nossa vida aqui na Terra. Essa evolução pessoal é o aperfeiçoamento do caráter. E o nosso caráter é o nosso destino. Isso aqui é o Harvey que fala, não sou eu, gente, mas é lindo, né? Ele fala que a lei do karma é isso. O caráter é o nosso destino. Porque conforme estamos construindo o nosso caráter agora, hoje, nesse momento, nós estamos direcionando o nosso destino futuro. Então a evolução da nossa personalidade se dá a cada instante, a cada acontecimento, a cada experiência que nós temos na vida. O Harvey escreveu no livro Mansões da Alma, que é o que está sendo a base do nosso programa de hoje, a seguinte frase: não somos apenas agora o que pensamos, mas seremos aquilo que resultar do nosso pensamento. A cada dia nos tornamos física, mental e espiritualmente aquilo que fizemos de nós mesmos. Harvey Spencer Lewis, desculpa. Então, isso significa que o homem, também já falamos sobre isso aqui nos programas anteriores, o homem tem o poder de escolher. Ele é dotado de livre-arbítrio, nós somos dotados de livre-arbítrio. E conforme as nossas escolhas, nós temos que suportar as consequências, e essa é a nossa maior responsabilidade para conosco mesmo. Porque a lei do karma, a lei da compensação, ela sempre busca o equilíbrio, a justiça e a compensação. Isso significa que os maus atos são essencialmente um erro contra a nossa própria evolução. Assim como o contrário também é verdadeiro. Se formos altruístas, benevolentes, tudo retorna a nós. Pois cada experiência contribui para o aprimoramento da nossa visão de vida, da nossa diretriz de conduta, de pensamentos, nossos pensamentos, palavras e ações. Então, dessa forma, a nossa personalidade vai se desenvolvendo desde a nossa infância, através de cada hora da nossa existência, como seres conscientes, conosco e com tudo que nos cerca. Por isso, a alma é uma entidade em evolução. Ela é imortal, ela é pré-existente e ela é eterna. É a nossa parte espiritual em constante evolução e transformação. A alma do homem, através da nossa personalidade alma, a cada existência, a cada reencarnação, como o Frater Olavo já disse, num corpo físico, nesse plano terreno, manifesta o efeito da sua evolução mental e espiritual das vidas anteriores, das experiências anteriores. Bom, o fato é que tudo isso é para expressar, é que a gente pode expressar nós mesmos. Somos capazes de expressar diferentes aspectos da nossa personalidade durante um dia só. A gente se mostra imponente, a gente se mostra frágil, a gente se mostra dedicado, a gente se mostra rude. Por quê, né? Exatamente por essa agregação de personalidade que vem acabando o meu tempo. Eu posso continuar com a agregação de personalidade no próximo bloco. Sim, o importante que você falou é que são as leis imutáveis, né, da escolha, que é o livre-arbítrio, que conforme o que você semeia, você planta, você vai colher, né? E com a lei imutável da evolução, vamos ter que evoluir, custe o que custar.
E a lei do karma é para cobrar esta evolução. Ainda bem, né? Voltaremos para o quarto bloco em seguida. ZYU 964. Estúdio AFM. Operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão. Código Rosa Cruz de vida. Preceitos para serem aplicados em todos os momentos de nossa vida neste plano. Ao levantar-se, comece o dia com uma prece. Ao deitar-se, agradeça a Deus pelo dia e seus frutos. Antes de cada refeição, peça a bênção dos alimentos. Agradeça as dádivas do mundo material. Use as bênçãos recebidas para ajudar a humanidade. Seja humilde quando receber honrarias. Não discuta a crença religiosa de outras pessoas. Seja tolerante em todos os assuntos. Corrija a si mesmo antes de corrigir os outros. Não faça alarde de suas realizações, pois um mestre jamais se declara como tal. Procure repartir tudo aquilo que possa dispensar, ainda que modestamente e em pequenas quantidades. Agradeça a todas as oportunidades de servir. Reparta as recompensas recebidas. Tenha consciência que a Ordem Rosa Cruz é uma porta através da qual podemos ajudar outras pessoas. Saiba que conforme der, assim receberá. Fale sobre a obra que é realizada através da Ordem Rosa Cruz. Respeite todas as pessoas, honre seu pai e sua mãe, seja tolerante para com o pecador, útil ao aflito e serviçal a Deus. Providencie em vida o amparo material dos seus dependentes. Seja solidário a todo ser vivente. Tenha um recanto para reflexão. Apoie os representantes de sua religião. Divulgue os seus princípios e não assuma qualquer cargo ou função sem antes informar os seus pontos de vista àqueles que o estão apoiando. Não julgue para que não seja julgado, mas se na posição de servidor da coletividade for obrigado a fazê-lo, compassivamente investigue, misericordiosamente compreenda, com benevolência forme juízo e com amor faça justiça. Não propague calúnias. Procure o lado bom de todas as coisas. Não se aventure em jogos de azar. Evite extremismos de pensamento e ação. Seja moderado em todos os seus desejos e domine suas paixões em todos os sentidos. Não tente mudanças radicais ou súbitas na sequência natural das coisas, pois não é pela revolução, mas sim pela evolução que tudo será permanentemente realizado. Seja vigilante e leal. Saiba que ser Rosa Cruz é viver o rosacrucianismo. Siga o Código Rosa Cruz de vida e seja um exemplo vivo da forma de se contribuir para a grande obra. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria, viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz,
vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041 351 3000, solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorque.org.br. E-mail rosacruz@amorque.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. Bom, estamos voltando com o nosso quarto bloco do programa Luz que Vem do Leste. Hoje nós estamos tratando do tema Alma e Personalidade Alma. Estávamos vendo com a Sra. Gabriela Karma e Evolução Pessoal, Agregação de Personalidades. Gabriela, nós tivemos uma ouvinte, a Gislaine, que falou da angústia da alma. E como você citou, né, das leis imutáveis, as leis imutáveis do karma e do livre-arbítrio, nós poderíamos até compreender que certas angústias, certos medos, certas inseguranças provêm das escolhas que fazemos, né? E são expressão da nossa personalidade, justamente, não exatamente da nossa alma, né? E a ideia de agregação de personalidades é o que dá exatamente esse sentimento de conflito interno que nós temos às vezes, né? Porque ela se dá, a agregação de personalidades se dá através das experiências que nós possuímos nesse plano terrestre, de encarnação em encarnação, de vidas anteriores, se você acredita ou não, isso daí fica ao seu critério. Essas experiências constituem as pedras fundamentais, os elementos principais do nosso caráter e da nossa personalidade atual. Então, sim, esses conflitos, né, essa angústia da alma, né, que foi colocada assim entre parênteses pela Gislaine, se eu não me engano. Gislaine é prima da Silvia, né? Então, tem origem, pode ser uma origem a partir disso, dessa agregação de personalidades que nós temos. Mas, no entanto, a gente deve compreender que isso só pode ser compreendido, a gente só consegue entender dessa forma se aceitarmos na possibilidade da reencarnação. Se tudo na natureza e na matéria se transforma, se todas as formas de energia são indestrutíveis, então podemos dizer que a nossa energia vital, que a alma que anima e dá vida ao nosso corpo, também é indestrutível, é eterna, e tem a necessidade de se transformar a cada ciclo terreno, como ao seu aperfeiçoamento. Essa é a nossa meta, né? Sim, de evolução. Então, a reencarnação, que é a base de diversas religiões, inclusive as que seguem os ensinamentos cristãos, para muitos é a única forma justa, né? Vem, inclusive, de novo a lei do karma, é a justiça, de conseguirmos evoluir a nossa personalidade de alma em busca de um conhecimento, de experiência e de uma compreensão universal. Eu digo justa exatamente pelo exemplo que o Frater Olavo deu. Uma criança de 1 ano, só teve 1 ano de experiência. Ela evoluiu em 1 ano? Talvez com muito sofrimento, né? Imaginar uma criança perder a vida há 1 ano. Então, essa ideia de reencarnação é o que dá, como diz a Silvia, um alento de justiça e de uma possibilidade de evolução de cada um. E talvez também, dentro do conceito da inteligência kármica, talvez esta personalidade tivesse que fazer essa travessia de 1 ano para aprender algo muito importante que não conseguiu em longas vidas de 40, 70 anos. Exatamente, não vai ser uma experiência que vai acabar aí. É contínuo, né? Exatamente. O Frater Enio me pediu para lembrar, né, que o karma, aliás, a nossa evolução, ela é individual e coletiva.
né? A gente não tem que esperar o mundo mudar primeiro. Primeiro nós devemos mudar a nós mesmos. E daí também tem a ideia do karma coletivo, né? Associando os karmas, né? As escolhas mal feitas, né? Pelos indivíduos, começam a se somar numa única escolha, dando como reflexo e resposta um karma coletivo que incomoda a todos, inclusive aqueles que estão com um caráter nobre, com uma ação nobre na sua experiência de personalidade da alma, na sua vida física terrena. Mas como o agregado de escolhas, né, não traz uma boa colheita, todos vão experienciar esta experiência negativa daquilo que se plantou anteriormente. Era isso que eu tinha para falar, Sérgio. Okay. Dando continuidade ao nosso tema, o Frater Enio vai nos comentar sobre a alma absoluta, os seus ciclos de encarnações, que o Olavo já deu assim alguns pontos, e sobre as recordações do passado. Frater Enio. Bom, Sérgio, tá saindo, tá? Bom, dando continuidade nas nossas reflexões aí, a alma absoluta e o ciclo de encarnação dos 144 anos, eu acho que inicialmente no seu texto ele já inicial e depois com a fala do Francisco já com a fala do Francisco acho que já orientaram bastante, né? A maneira de se referir, existem várias referências quando nós vamos falar de Deus, né? Então pode ser Deus, pode ser alma absoluta, pode ser consciência cósmica, né? Então, dependendo da filosofia que você está ali estudando, da filosofia que você está se inserindo, ela vai usar uma nomenclatura específica, né? Neste momento vamos falar de alma absoluta porque dá uma compreensão de totalidade, permeia e está, né? Então, não importa onde você esteja fisicamente ou psicologicamente, se você está no passado, se você está no presente, se você está no futuro, ela sempre estará lá. Essa consciência cósmica, esta alma absoluta, né? Assim como toda vez quando nós estamos tendo uma experiência aqui no plano material, ela também está em nós, né? E vocês já ilustraram muito bem isso aí, então eu não vou continuar nesta reflexão. O ciclo dos 144 anos, o Olavo lembrou muito bem, o Frater Olavo, né? Ele é uma referência, mas ele não é uma, vamos dizer assim, uma fórmula matemática inflexível. Ele é uma referência dentro de um processo evolutivo. Às vezes, né, a gente fala de a alma absoluta, a alma universal, mas existe uma individualidade nesse processo evolutivo. E esta individualidade, ela existe em função do livre-arbítrio que garante esse aspecto, né? E o ciclo dos 144 anos é uma referência. Às vezes, dependendo da necessidade individual, da manifestação desta alma absoluta, às vezes esse morreu, às vezes o cara morreu com 50 anos, não significa que ele vai ficar lá paradinho no cósmico, em algum lugar, nessa consciência cósmica, sem o restante do tempo para 144 esperando. Às vezes é antecipada. Então existem umas adaptações em função da necessidade da evolução, né? Então ela é uma referência, não é uma regra inflexível, né? A outra parte do meu tema, que é essa aqui, eu vou falar um pouquinho mais, que é a questão da memória e das recordações do passado, né? Nós que estamos aqui, todo mundo, às vezes alguns céticos, né? Eles falam assim, esse negócio de reencarnação, isso não existe. Senão nós lembraríamos de alguma coisa. Isso seria uma injustiça, não tem lógica nisto, né? Nós não lembrarmos.
eu vou falar algo que não está no livro, vou falar um pouco da minha interpretação do Ennio. Eu acho que eu não suportaria, dependendo da intensidade de maldade que eu fiz lá atrás, talvez com a minha consciência que eu tenho hoje eu não suportaria. Então eu acho que é uma certa prevenção. O Olavo quer fazer uma consideração? Eu gostaria de falar para você, Ennio, uma coisa muito importante. Lembrar de encarnações passadas. Eu pergunto para o ouvinte assim: caro ouvinte, dá para você me dizer o que você comeu no dia 29 de abril de 1983? Não vai se lembrar. É um outro Se nós aspecto. não lembramos de coisas simples desta vida atual, como lembrarmos de coisas do passado? Entretanto, é possível através de um autotreinamento, e aí entra Estudos Rosa Cruzes, para se lembrar de encarnações passadas de coisas que você fez. Esse é um outro aspecto, que inclusive eu vou citar o exemplo do livro, né? Você se recorda da primeira vez em que seus pais deixou você ir brincar na rua? No primeiro dia? Se você recorda, muito provavelmente essa situação ela ficou marcada por algum aspecto. E que passa tempo, reuniões familiares, às vezes essa situação retorna e as pessoas acabam discutindo essa situação por uma lembrança engraçada, cômica, enfim. Rapidamente, quando for solicitada a você o que aconteceu nessa data, você vai lembrar. Mas se não foi sendo repetitivo essas lembranças, elas não foram se fixando, muito possivelmente isso está em algum lugar da nossa memória. Não significa que nós não tenhamos essas informações. Temos todas as informações. Só que no plano da consciência, se nós tentássemos segurar todas essas informações, muito possivelmente nós entraríamos em colapso, né? E não teríamos, vamos dizer assim, no presente evolutivo da espécie humana, ela não tem condições de segurar todas essas informações, a não ser por essa grande biblioteca que nós chamamos de memória, que vai lá, é uma biblioteca muito profunda, que está sempre, vai tudo lá para o fundo. Como o Olavo disse, existe maneiras, existe procedimentos de vocês ir lá naqueles corredores mais profundos e resgatar isso aí. Existe procedimentos, mas também tem que ter muita responsabilidade para percorrer esses corredores, porque não é de qualquer forma não, hein? Tá ok, Ennio. Ótimo, muito bom. Sérgio, aproveitando que a gente tem 3 minutinhos para encerrar o programa, vamos só responder a última pergunta aqui, que não dá tempo de responder todas. É da Sandra Ferrarese. Ela fala assim: as enfermidades podem ser consideradas como um conflito entre a personalidade e a alma? Sim. Muitas das doenças, né, que as pessoas trazem dos seus sofrimentos estão relacionadas com causas kármicas de outras vidas, como também com causas kármicas da vida atual, através de escolhas, através de atitudes, através de procedimentos que fazemos e que acaba nos afetando, acaba nos acometendo em uma dor física ou uma dor moral ou até mesmo numa dor espiritual. Então, por isso que o Francisco falou algo muito importante no começo do nosso programa: vigiai e orai. Temos que prestar muito atenção no que determinamos para a nossa vida a cada instante, para que não sofremos em seguida as dores que todos lamentam e que acabam achando que são injustas, mas no plano divino nada é injusto. Tudo está de acordo para a evolução de cada um. Então, nós estamos também recebendo aqui o Geraldo de Brasília. Geraldo, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença no nosso programa. Um abraço a todos aí de Brasília. Vamos então encerrar o nosso programa fazendo a despedida de todos os participantes aqui da mesa. Agradeço a todos por ter dado esta noite este programa maravilhoso, tratando de um assunto muito importante, da principal característica do nosso ser, que é a alma e a personalidade alma, para que todos tenham atenção e
pensam a respeito desta essência que habita o nosso ser. Então, Frade Francisco, as suas considerações finais. Sérgio, muito obrigado. Muito obrigado a todos aqui da mesa, muito obrigado ao senhor Arlindo aqui da Rádio Estúdio A, Rádio da Cidade, que nos fornece esse período aqui gratuitamente. Nossos agradecimentos eternos aqui a essa nossa querida rádio, a todos os nossos ouvintes pelas ondas do rádio, pela internet. Desculpa se não foi possível responder todas as perguntas. Muito obrigado, estejam conosco na próxima segunda e uma boa noite a todos e os nossos mais sinceros votos de paz profunda. Frater Olavo. Quero agradecer a todos e deixar um abraço para os nossos ouvintes e com uma pergunta. Meus caros ouvintes, quando uma mulher está grávida, ela pode atrair uma personalidade do plano cósmico para encarnar ali no bebê que ela está gerando? Ou é a personalidade de alma que escolhe onde vai encarnar, em qual mãe? Fica aqui uma pergunta para que se reflitam. E deixo aqui o meu abraço a todos os nossos colegas da mesa com os nossos sinceros votos de paz profunda. Falou, Olavo, muito obrigado. Olavo sempre questionando e chamando a gente para um questionamento e reflexão. Isso é muito bom. Frater Arthur. Boa noite a todos os ouvintes. Esperamos que o assunto tenha sido esclarecedor e seja objeto de suas melhores reflexões. Obrigado, Arthur. Frater Enio. Muito obrigado, Frater Sérgio. Mais uma vez agradeço a Deus, ao Cósmico, pela oportunidade de estar aqui. Espero do fundo do meu coração que nós hoje tenhamos sido o meio. É a nossa luta sempre ser o meio. Se a gente conseguiu ser o meio e você aí do outro lado entendeu que em algum momento nós fomos o meio, com certeza nós cumprimos a nossa função. Um beijo a todos, uma boa semana. E fiquem com Deus. Mãe, um beijo no coração, hein? Ok. Macaubal. Sorer Silvia. Boa noite. Foi a mãe que você escolheu ou foi ela que te escolheu? Olha, eu acho que foi eu que escolhi, hein? Uma boa noite a todos. Obrigada pela participação. Teve muitas, né, Sérgio? Muitas. Hoje isso é muito bom, nos deixa animado. Uma boa noite para todos, uma boa semana e paz profunda. Sora Gabi. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos aqui que estão na mesa. Boa noite a vocês que estão nos ouvindo. Tivemos realmente muitas participações, inclusive muitas respostas sem podermos dar muitas perguntas sem respostas. O tempo é muito curto, né? A gente não teve tempo nem de concluir a nossa pauta, então não se preocupem que com certeza um novo programa com esse mesmo tema com certeza vai voltar ao ar. Fiquem com a gente que vocês com certeza vão debater, vão buscar respostas das perguntas que vocês estão fazendo e continuem participando que a gente gosta muito. Um abraço a todos e paz profunda. Ok. Está aqui também na técnica o Frater Wilson. Hoje ele está quietinho, mas ele está mandando um abraço para todos e os seus votos de paz profunda. E para você, Cíntia, ele mandou um abraço e um beijo no teu coração. Eu queria agradecer a todos os ouvintes que participaram. A nossa proposta é trazer em todos uma inquietação para que haja a busca da essência em cada um de vocês, para que todos possam encontrar a sua luz, a sua paz profunda. Encerraremos agora o nosso programa com uma mensagem com a Silvia Canalha. Obrigado a todos, que Deus os abençoe. Até o próximo programa. A mensagem de hoje eu escolhi, que é o artigo 4º do nosso Credo Rosa Cruz, e fecha, e que é a visão Rosa Cruz do que nós falamos hoje. Sei que quando Deus insufla no corpo do ser humano o sopro da vida, o ser humano se torna uma alma vivente. A alma de Deus presente no corpo material é a perfeita essência da alma universal, fluindo por sucessivas encarnações humanas. Logo, em tudo que é real e vital,
todos os seres humanos são irmãos sob a paternidade de Deus. O sopro de vida, mágico alento que dá vida ao corpo e alma ao ser humano. Sagrada respiração no Deus homem, e assim recebe o ímpeto vital de sua evolução para homem-deus. Alma do Deus único vivente em muitas e sucessivas expressões de Deus homem. Um só em muitos, muitos em um só. Multiplicidade no reino objetivo da luz menor. Unidade no reino transcendente da luz maior. Transcendência, o caminho, transcendência do ego, da personalidade, no desabrochar mágico da rosa para a consciência cósmica do Deus único, que no homem vai se tornando homem-deus. Júbilo, êxtase, paz, no ego, na personalidade e alma, no ser humano que vai se tornando homem-deus, por encantados vislumbres da luz maior. Discernimento mais profundo e sutil, luz. Vida mais intensa e mais poderosa. Amor mais puro e mais abrangente. A cada mágico retorno do ego ao mundo, a cada sagrado dia de vida da rosa na cruz. De todas as rosas na cruz da vida, e todas irmãs sob a transcendente paternidade de Deus, do Deus vivo, verdadeiro, infinito, eterno e único. Boa noite, paz profunda a todos.